Olá, boa noite, muito bem-vinda ao Zero Tabu. No programa de hoje vamos falar sobre sexualidade na terceira idade. Falar sobre sexo na juventude já é um grande tabu, mas olha só, falar de sexo para quem já passou dos 60 anos também é um assunto desafiador. E aí, ficou curioso? Então não sai daí não, sabe por quê? O Zero Tabu está no ar. Bem-vindo ao Zero Tabu. Como eu bem disse, o nosso tema hoje é sexualidade na terceira idade. Falar sobre sexo na juventude já é um tabu, mas falar sobre o sexo para quem já passou dos 60 anos é também um desafio. E para a gente conversar sobre este assunto desafiador, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos do que doutora Cris Cavalcante. Muito bem-vinda! Meu amor, que delícia estar aqui, Priscila. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E olha só, doutora Cris é ginecologista, é psicóloga, sexóloga, palestrante e muito mais que vocês vão conferir aqui, não é isso, Cris? Um bojo completo, Pois né, Pri? é. Fala pra gente, como eu bem disse, falar sobre sexo na juventude é um tabu, tem lá, né, as suas celeumas, mas falar sobre sexualidade na terceira idade também é desafiador, porque é um assunto também peculiar. Não é isso, doutora Cris? Conta pra gente como é o sexo pra quem passou dos 60. Bom, primeiro, assim, parabenizar, né, por essa atitude de trazer uma temática que é tão importante, até porque hoje nós estamos vivendo a longevidade e todos estão buscando uma longevidade saudável. Obviamente, a sexualidade vai estar inclusa nessa questão toda. E, Pri, uma coisa muito importante que eu gosto sempre de dizer é que nós continuamos sendo, na terceira idade, o que sempre fomos ao longo da nossa vida. Então, com o envelhecimento, é a essência que prevalece. Então, se aquele homem foi muito sexualizado ao longo da vida, se aquela mulher também vivenciou uma sexualidade muito boa ao longo da vida, obviamente não vai acontecer uma mágica terrível que ao envelhecer, ao chegar na terceira idade, essas criaturas se tornarão assexuadas. Não! Eles continuarão. Então, eu gosto sempre de pedir para ver nessa linha do tempo, seja desse homem ou dessa mulher, como é que ele ou ela sempre lidou com essas questões. Nós sabemos que tudo que é relacionado à sexualidade vem com um bojo muito grande de culpa, de medo, de vergonha, de nojo. Essas são as emoções primárias, né, que embasam o alicerce da sexualidade humana. E, consequentemente, se essa criança ela foi mal educada sexualmente, ela se tornou um adolescente que vivencia uma sexualidade muito tumultuada, um adulto que apresenta inúmeras disfunções sexuais e, obviamente, qual o resultado disso no final? Um idoso que também vai carregar toda uma bagagem negativa, concorda? Concordo. Então, isso... É o reflexo, a sexualidade na terceira idade seria o reflexo, como você bem pontuou aqui, doutora, dessa bagagem durante toda uma vida, né? Aí agora quem está nos assistindo está refletindo sobre a sua própria sexualidade, né? Tanto quem já chegou aos 60, passou dos 60, ou quem ainda não. E deve estar se questionando, eita, eu acho que eu posso melhorar essa minha sexualidade para chegar nos 60 ou passar dos 60 de uma melhor forma. Como é que a gente pode? Quais seriam os pontos principais para a gente ter uma saúde, vamos dizer, sexual na terceira idade? Ótimo. E é exatamente esse recado que eu quero dar para quem está nos ouvindo, Pri, que o nosso futuro, ele depende de tudo que a gente faz no agora. Então, essa conversa nossa, essa temática, não vai abraçar só você que é idoso já, mas principalmente você que está na fase de adulto jovem e tipo assim, o que é que eu posso fazer? Eu quero envelhecer saudável. Eu quero chegar na terceira idade saudável. Então, o que é que você está fazendo hoje para isso? Não é verdade? Porque não vai acontecer algo Uma assim mágico. O que é? Então, vamos lá. Quais são os pontos mais importantes? Eu digo que, primeiramente, perceber como é que anda o tripé da saúde.
E quando a gente fala de saúde... Mas qual seria o tripé? Ah, o tripé! O termo já é, né? O tripé da saúde é exatamente o quê? Primeiro, alimentação saudável. Gente, precisamos cada vez mais nos responsabilizarmos por tudo aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo. O nosso corpo é um espaço sagrado e lindo, maravilhoso. E ele veio para funcionar. Então ele precisa de alimentos, de nutrientes que sejam saudáveis. Só que muitas vezes as pessoas, elas estão em busca de prazeres, furtivos. Então eu quero comer qualquer coisa, eu quero ter prazer da gula. E quando eu começo a fazer isso, eu começo um processo de adoecimento. Eu começo, por exemplo, a formar placas de ateromas nas minhas artérias e você, homem idoso, começa a pensar que aquele monte de gordura, eu adoro aquela rapada, tá? Eu adoro aquela buchada, eu adoro aquela gordura, aquela picanha gorda. Vou dar um toque. Comece a lembrar que toda essa gordura, ela vai sendo gradativamente depositada nas nossas artérias. E você quer um pênis funcional. Você quer, lá, após os 60 anos, um pênis que seja forte, que não tenha precise de vigor, remédio que pra não isso. precise. Então, vamos começar a pensar, doutora Cris, você está botando aí terror. Não, eu estou botando consciência. Quando você começa a ter consciência do que eu quero, que, gente, o plantio, ele é voluntário. A colheita sempre é obrigatória. Você sempre vai colher a maçã que você plantou. Então, se você causa quer... e consequência, é causa né, e consequência. Então, assim, pensar não tem no... como chegar na Não. terceira idade, depois Não. de uma vida toda Não. desregrada, Não. e querer ter uma Saúde sexual plena. e- E também uma sexualidade plena. Exatamente, até porque quando você começa a se alimentar mal, você já começa a criar o quê? Patologias. E quanto mais patologias pré-existentes na vida dessa idosa ou desse idoso, diabetes, hipertensão arterial, principalmente, vai gerar o quê? Grandes danos para a resposta sexual humana. Grandes danos. Então, já começa hoje. Ah, doutora Cris, e agora? Eu já tenho 60 anos e tô assim, não fiz essa mudança de mindset. Porque eu digo que muito mais do que dieta, a gente tá falando de dieta. Eu tô falando de mudança de mindset. Mudar a forma de ver a vida. Ok, você tá nos 60, viu que tá tudo ruim, mas Fez você tudo fez errado. tudo errado. Mas aí, você quer viver, a longevidade tá aí. Você imagina que você pode viver mais 20, 25 anos. Chegar aos 85. Então, tudo muda quando você muda. Muda agora. Começa a modificar, agrega a essa alimentação mais saudável, procura não dietas, mas procura nutricionistas que trabalham com abordagem comportamental, que ajuda a mudar para você parar de comer as suas emoções negativas. E aí associa isso com atividade física. Mudar a mente. Mudar né? a mente. É mudar mindset, Pri. A gente precisa parar de querer respostas rápidas. A gente precisa querer mudar esse mindset. Menina, a energia dela tá tão contagiante que eu tô quase trocando de roupa, botando o tênis, indo correr, depois indo comer um prato de salada. Olha que delícia! Olha que delícia! Sério, eu espero que vocês que estejam aí do outro lado da telinha estejam sentindo isso que eu tô sentindo. De verdade, doutora Cris. Que bom! Que coisa boa, sério. Já comecei aqui, ó. E outra, a o nosso sentir a corpo, energia. o nosso corpo, ele foi formatado por aquele maravilhoso, para o movimento. Tanto que, ó, quando a gente quebra um pé e fica enfaixado, depois que você tira, como é que tá? Atrofiado. Verdade. Então, o nosso corpo, ele foi totalmente formatado para o movimento. Para com esse sedentarismo. Procura uma atividade que você goste. Não precisa necessariamente fazer aquilo que seu amigo faz, mas procura. O que é que eu gosto? O que é que vai me dar prazer? Porque quando a gente se movimenta, a gente ativa a energia, a gente produz neurotransmissores. A gente começa a criar uma cascata de endorfina, dopamina, serotonina, que você fica lá, ó, uau, que delícia, serotonizada. Então, a mudança, né, a prática, na verdade, saudável, de um estilo de vida saudável, vai influenciar diretamente Total. no retardamento, vamos assim dizer, posso falar assim, no retardamento do envelhecimento da sexualidade na terceira idade. Com certeza. Porque mesmo que eu tenha uma vida saudável, pratique todos esses exercícios, inevitavelmente o corpo vai envelhecer. Vai. Né? Claro que vai envelhecer de uma melhor forma, mas vai envelhecer e eu vou sentir de alguma forma os efeitos da idade também na minha sexualidade. Aí,
E eu falei de um tripé, né? Então falta Isso. um. Então, alimentação saudável, atividade física prazerosa. Eu falo prazerosa, a gente tá falando de prazer aqui. Né? Eu tô falando mais do que prazer sexual, tô falando de prazer de viver. E terceiro, vamos cuidar do nosso sono, Pri. Hoje, os maiores transtornos estão no sono. As pessoas não se ligam na necessidade de higienizar o seu sono. E aí eu te pergunto, você está cuidando da higiene do seu sono? Como assim, doutora Cris? Como é a higiene do sono? Vários aspectos comportamentais, atitudinais, eles abrangem essa higiene. Ah, eu evito tela mais ou menos 1 hora antes. Hoje as pessoas estão viciadas, Pri. Todo mundo está na cama com o celular lá e depois disso tem insônia. Chega para mim, ginecologista ou psicólogo, para um outro colega de outra especialidade, doutora, preciso de remédio para dormir. Não, você precisa aprender a higienizar o seu sono. Luz, tudo lá, escurinho, uma temperatura agradável, pelo menos 1 hora antes de ir para a cama, para se desconectar. Se desconecta, bota uma música, bota uma aromaterapia, toma um chazinho, diminui a ingesta hídrica para evitar que o seu sono seja interrompido para você ir para o banheiro, para a micção. Então, tudo isso são aspectos importantes que compõem a higiene do sono. E outras coisas, né, que não dá pra gente falar sobre isso agora. Isso vale para qualquer idade, qualquer idade. Desde o bebezinho que nasceu hoje e que os pais já começam a cuidar dessa saúde do sono. E esse idoso, o que mais eu percebo, por exemplo, eu sou ginecologista, então o que mais eu recebo são mulheres, a não ser na terapia sexual, que eu também trabalho muito com homens. Mas essa mulher que ela chega queixando-se da menopausa, e a gente vai falar das mudanças corporais, e principalmente da insônia. E quando a gente começa a mudar essa postura atitudinal, criar novos hábitos. Quando você cria novos hábitos, você começa a ter respostas melhores. E tudo isso para evitar todo um desgaste, toda uma exaustão. E como bem você falou, Pri, as questões da sexualidade já vão sofrer alguma mudança fisiológica com a idade. Só que se existir uma patologia também ali presente, óbvio que tudo vai piorar. Vai se agravar. Vai se agravar. Mas vamos falar sobre o que mais acontece de mudanças. Isso, assim, no corpo da mulher, no corpo do homem, a gente sabe, como eu falei, independente das práticas saudáveis que a gente cultivar aí na juventude, levarmos para a terceira idade, a gente vai sofrer. O corpo vai sentir, não é nem sofrer, vai sentir os impactos da idade, né, doutora? Vai. E como ginecologista, psicóloga, tantas coisas, sexóloga, quais são as maiores queixas para quem tá com a mente ativa? Às vezes a gente tá com a mente, chega aos 60, aos 70, com a mente muito ativa, mas o corpo não corresponde à nossa mente, né? A gente deseja uma coisa e o corpo não responde aos nossos desejos. E falando na sexualidade, por exemplo, né? Para a mulher e para o homem que está, né, ainda bastante ativo, tudo, mas chega na hora do desejo, não é igual como antes, né? Na questão do homem, a ereção não é a mesma. Quais seriam esses principais, né, assim, os principais desafios da sexualidade na terceira idade? Ótimo, vamos lá. Eu vou dividir aqui para a gente falar um pouco de cada universo, porque cada universo funciona de maneira muito diferente. Então, vamos iniciar pelo homem. O homem, ele traz uma carga cultural muito grande vinculada ao pênis. Vou pegar aqui meu amiguinho, olha ele aqui, tá? Ele tá sempre olhando para esse pênis, ele chega a ter uma verdadeira relação amorosa com esse pênis. Ele conversa, ó cara, vê se você funciona hoje, não me deixa numa situação difícil. E esse homem, à medida que ele vai ficando mais velho, ele precisa compreender que a natureza é perfeita. Aquela ereção que naturalmente, fisiologicamente, eu não estou falando aqui de comprometimentos de patologias, porque aí a gente já teria que discorrer de outra forma. Eu estou falando daquele homem que tem uma fisiologia natural, apenas com as diferenças vinculadas à idade. Então, ele vai ter uma ereção que vai demorar mais a surgir. Porém, tudo é tão perfeito, Pri, que essa ereção que demora mais, quando ela firma, ela passa mais tempo para ele perdê-la. Então, veja como a própria natureza, ela faz perdas e ganhos
numa harmonia Eu não sabia muito disso, grande. vocês sabiam? Sabia? Eu não sabia que demora mais, mas também fica mais. Fica mais. Diferente do adulto jovem. Ele viu um estímulo visual, por exemplo, Já? pé e buft, já fica de pinto duro. E aí também passou aquilo, o pinto fica mole. O idoso, ele demora mais, tá? Claro, precisa de mais sangue ali, aqueles corpos cavernosos estão ali mais contraídos. Mas aí, quando aquele sangue chega, todo o universo conspira e ele permanece por mais tempo. Interessante. Ele tem também um jato ejaculatório que não é tão intenso. Mas vamos lá. Para que esse homem de 60, 70 anos, ele precisa mais fazer concurso de jato ejaculatório? Tem buff, ó, bateu lá? Não precisa mais disso. Eu digo que o homem idoso, que ele muda o mindset, ele começa a ver e dissociar. Eu digo que o primeiro desafio do homem, sabe qual é, Pri? Começar a vivenciar uma sexualidade totalmente sensorial. Ele sair da genitalidade. Eu convido você, homem da terceira idade, para de focar sua atenção só no seu pênis. Olhe, ele é apenas uma partezinha pequena do seu todo, da sua capacidade, da sua sabedoria de tocar o seu corpo, de tocar o corpo do outro. Então, quanto mais esse homem, ele está aberto a novas propostas de sexualidade, a massagem. Eu gosto muito de indicar, dependendo da mente de cada um, uma experiência com a massagem tântrica. A massagem tântrica verdadeira, científica. Eu não estou falando aqui de desvios de massagem tântrica que não tem nada a ver com isso. Mas para que esse homem, ele comece a se perceber corporalmente de maneira diferente. Eu tenho casos incríveis de homens idosos. Entenda que o ato sexual não se limita ao coito, né, doutora? É exatamente isso. Quebrar essa ideia, tá, totalmente rígida de genitalidade. Esse homem, ele precisa aprender. E aí é um aprendizado, Pri. Um aprendizado que ele não precisa focar a atenção mais nesse pênis, e sim no corpo todo. E é tão massa. Teve um cliente, ele abriu ele estava com muita disfunção erétil. E o que é que acontece com o homem na terceira idade com disfunção erétil? Ele cria o chamado temor de desempenho. Sabe o que é isso? Ele começa a temer a próxima vez. E olha só, bem rapidinho, quando Já você faz bloqueia, isso, né? você já bloqueia. E eu vou falar até da fisiologia para você. Ah, doutora Cris, bloqueia como? Bloqueia que quanto mais tenso você estiver, mais adrenalina você produz. Quanto mais adrenalina você produz, porque você está tenso, com medo de falhar, menos óxido nítrico você produz, que é a substância responsável pela sua ereção. O óxido nítrico, em níveis elevados, ele dilata as artérias penianas para ir mais sangue para os corpos cavernosos e relaxa os corpos cavernosos para receber aquela quantidade de sangue Ansiedade, e ficar então, duro. corta isso. Corta. Quanto mais ansioso ele fica, mais adrenalina, menos óxido nítrico, ele vai falhar. Aí ele fica lá na relação sexual e ele fica assim, ó. Ele fica lá, ele não tá sentindo nada. Ele tá beijando, mas ele não tá no beijo. Ele tá sendo tocado, mas ele não tá no toque. Ele tá assim, será que vai funcionar? Ele pega, ele palpa o pinto dele. Ih, tá mole ainda. E Hoje ferrou. não vai, hoje não Ferrou, vai. não vai. Quanto mais você faz isso, mais adrenalina você libera, menos aí? óxido nítrico. Claro que você vai falhar. Parabéns, você conseguiu, você alcançou o que mais você teme. Falhou. Então assim, eu digo muito, para de pensar no pinto. Diz pra mente mesmo, para, sozinho lá, né? Não diz para alto, senão a parceria vai parar tudo. Para. Respira. A respiração ela é muito importante. Respira. Mas aquela respiração assim abdominal, que o ar entra, expande o seu plexo solar. E você foca a sua atenção no que você está recebendo. Você está beijando, então você sente a delícia da sua língua, dos lábios, o sabor. Você está no beijo. Quanto mais você estiver ali, mais você liberta esse pênis. E quando você liberta esse pênis, ele reage. Aí eu digo que é uma mágica. E é engraçado quando diz, doutora Cris, eu tô pensando, aí a gente tem muitas técnicas, o foco sensório, que é a focagem das sensações, que eu ensino para o casal. Eu quero saber tudo sobre essas... Minha gente, eu tô aqui, tô hipnotizada com a doutora Cris, ó, ela falando e eu tô viajando aqui no assunto. Eu acho que todo mundo que tá assistindo a gente, que bom que essa convidada é mágica e faz a gente se concentrar. Doutora Cris, eu vou pedir aqui
uma licença pra gente ir para um rápido intervalinho comercial, mas é rapidinho mesmo. Só o tempo de você aí pegar uma água e voltar, porque esse assunto tá bem interessante. Eu tô aqui, como eu falei, hipnotizada. E você também vai aí rapidinho, bebe sua água, vai ao banheiro e volta logo, porque segundo bloco tem mais doutora Cris aqui, falando tudo sobre sexo na terceira idade. Eu te espero, hein? Estamos de volta, foi o tempo só da doutora Cris respirar, porque ela saiu disparada aqui contando tudo sobre sexo na terceira idade. A gente estava falando aqui sobre a relação dos homens com o próprio pênis, não foi, doutora? Sobre a questão da ansiedade, que isso tudo faz com que eles travem na hora do sexo, na hora da relação. E ela ensinou aqui, respira, desconcentra daqui, concentra no que está vivendo no momento, que aí tudo vai fluir, tudo melhora. Mas se o homem faz tudo isso e mesmo assim ele está sofrendo com essa falta de ereção, tem algum tratamento, tem algum tratamento médico, né, que ele possa recorrer para que isso não se repita? Eu acho que uma vez, tudo bem, duas, mas aí se repete com frequência porque tem algum problema ali, não é, doutora? Pri, muito importante. Gente, nós precisamos fazer um diagnóstico diferencial em relação aos fatores etiológicos da disfunção erétil. É preciso que esse homem ele vá para um urologista, de preferência um uro que tenha esse conhecimento também da sexualidade, isso é muito importante. Trabalhe com andrologia, por exemplo, com a parte hormonal, para observar se essa disfunção ela tem alguma etiologia orgânica que precise ser tratada com medicamentos, às vezes até com outras terapêuticas, como até uma prótese peniana. Então isso é preciso, até porque eu vou dar uma dica para você, homem, que está tendo alguns episódios de disfunção erétil, Pri. Quando você começa a ter disfunção, é preciso perceber como é que anda a sua saúde. Por quê? Muitas vezes a dificuldade erétil é a cereja do bolo. Você está com muitas outras questões. É preciso ver seu aparelho cardiorrespiratório. É preciso ver como é que você está, principalmente nesse aspecto. Às vezes, alguns estudos mostram que esse homem que está com disfunção erétil, ele já está há pelo menos 4 anos sofrendo de outras patologias. E às vezes, ele é aquele candidato para um infarto agudo. Olha então, aí. Eu quero que você, não quero apavorar ninguém, mas eu quero convidá-lo, né, a expandir sua consciência. Tá com circunferência abdominal grande? Bora cuidar dela. Ah, doutora Cris, aquela cerveja com aquele torresmo é uma delícia. É uma delícia, vai lhe ferrar todinho, tá? É uma delícia, vai lhe dar aquele prazer furtivo, que mas delícia, depois, que tesão. Depois vai acabar o tesão, vai ficar doente e, ó, vai também broxar. Ai, tá? Então, pense bem, vamos bem. equilibrar. Agora, falando das mulheres, Bora doutora falar. Cris, quais seriam as maiores queixas também das mulheres quando passam aí dos 60? Acho que dos 50 em diante a gente já começa a sentir umas alterações, né? Então, veja só. A mulher, ela funciona culturalmente diferente do homem. Embora que estamos mudando, né? Estamos numa geração de terceira idade. Olha aqui, doutora Cris, daqui a pouco tá na terceira idade. Eu digo que eu tô preliminando a terceira idade. Vai ficar sexy, mais fiz sexy. 58, daqui a 2 anos eu sou sexagenária, né? Então, o que é que acontece? A mulher, ela tá mudando o mindset, mas infelizmente, como ela vem com a carga da menopausa, muitas vezes essa menopausa também, ela tem mais sinais e sintomas, dependendo de vários fatores orgânicos, emocionais e comportamentais, porque tem mulher que é incrível. Ela já espera a menopausa para se aposentar sexualmente. Ela já chega no consultório queixosa. Ah, doutora, mas eu não tenho mais vontade para nada. Sexo, então, vixi Maria. Olha, essa menopausa tá acabando comigo. E aí depois... Já chega rendida. Já chega rendida. Às vezes, aí entra no consultório uma outra, tá? Mesma idade. Todas as duas, sei lá, 55 anos. Aí a outra chega já de malha de academia, tá? Ela chega falando que ela é extremamente dinâmica, ativa. Ela é feliz na vida dela. Ela tem uma relação, seja interpessoal ou intrapessoal, muito boa. Aquela outra no casamento
ferrado, péssimo, Pri, péssimo. Ela tá altamente mal consigo mesma. E aquela outra E já usa a menopausa como um desculpa já usa pra exatamente terminar de se esconder. Pra tudo. Então a gente precisa, inclusive, por isso que na minha consulta ginecológica eu gosto muito de convidar, de abraçar. Primeiro de validar, de abraçar aquela queixa, de mostrar a minha compreensão. Entender e depois, o contexto. entender o contexto. E depois eu começo a convidá-la. É bem engraçado, porque sempre elas saem da consulta e fazem, eita, doutora, eu vim pra uma coisa, mas saí diferente. E assim, nós precisamos fazer transformações acontecerem, senão de nada adianta. Se Verdade. simplesmente eu for fazer um exame ginecológico E acabou. empobrecido e eu não vou escutar e apenas ouvir a queixa sexual da minha paciente. Então essa mulher ela precisa primeiro ser compreendida nesse aspecto. Como é que ela encara esse processo de envelhecimento? Ver o que é que ela necessita começar a modificar. Claro que às vezes tem condições, a mulher, a sua genitália, ela sofre muito com as alterações fisiológicas. O ressecamento, isso gera dispareunia, isso gera fissuras. Ela começa a diminuir o desejo sexual dela. Muitas vezes, não é nem pelo desejo primariamente, Pri, mas pela dispareunia, que é a dor durante o ato sexual que ela está sentindo pelo ressecamento. Então, o tem solução. Que tem solução. Então, assim, é preciso que essa mulher seja escutada para que esse profissional da saúde, no caso o ginecologista, que é quem mais está em contato, mostre, ofereça. Gente, eu digo que a gente tem um menu maravilhoso para trabalhar a melhora da funcionalidade genital dessa mulher e, consequentemente também, a estética genital. Por que a gente, hoje, a gente busca tanto procedimentos na nossa face e a gente se sente culpado de buscar isso para a nossa vulva? Não, se liberte. Se você quer, eu não gosto daqueles lábios vaginais meus que são hipertrofiados, Hoje em dia existe um assimétricos. rejuvenescimento íntimo. Eu não gosto do escurecimento da área genital. Procure alguém que faça isso. E eu digo que, olha como é engraçado, tá? A natureza. Durante a nossa idade jovem, nós temos uma pele do rosto extremamente lisinha e uma vagina toda pregueada. Que é massa! Essa vagina ela é resistente à penetração. Com o envelhecimento, mudam-se as pregas. O rosto fica pregueado, a vagina fica lisa, Pri. E essa vagina lisa, ela é ruim, ela machuca fácil, ela aquece fácil. Faz isso na sua mão. Não fica quente? Não incomoda? Tá? As pregas ajudam esse atrito. Então ela fica com infecção urinária de repetição. Ela fica com vulvovaginite de repetição. E isso tudo faz o quê? Faz ter aversão ao sexo. Então a gente precisa entender as modificações fisiológicas, tratá-las devidamente e essa mulher, ela vai começar essa sexualidade. a erotizar a mente dela. Porque o que é que acontece? O homem vive com sexo na cabeça. A mulher, muitas vezes, ela vive com todos os problemas familiares, parentais, profissionais, financeiros na cabeça. O homem, muitas vezes, ele faz do sexo uma maneira de esquecer tudo e relaxar. A mulher precisa estar A mulher precisa esquecer relaxada, tudo para poder transar. Agora, e a gente pode doutora, mudar isso pois também, é. tá? Bora mudar isso. Tem muita gente que faz uma brincadeira, né? Existe sexo após o casamento, né? Tipo, existe vida após a morte. Aí tem gente que brinca, existe sexo após o casamento? Aí eu vou fazer outro trocadilho, né? Que muita gente se questiona, existe sexo após a terceira idade? Sim! Porque muita gente, hoje mudou mais, né? Porque as avós e os avós que a gente tinha como referência a imagem, né? Há décadas atrás, não é a mesma imagem de avó e de avô que a gente tem hoje, né? Como a gente bem sabe, são pessoas muito ativas em todos os sentidos e isso faz repensar também a ideia que a gente tem dessas pessoas na terceira idade falando da sexualidade deles, né? Porque acho que antes todo mundo achava que vovô e vovó não namoravam, né? Não faziam lá, não... Tinham seus namoros mais íntimos. Mas hoje, eu tenho certeza que ninguém diferente. mais pensa nisso. Então, é possível, né, doutora? Sim. Existe sexo na terceira idade? Existe, até porque o sexo na terceira idade, ele transcende, Pri, a genitalidade. Primeira coisa que eu quero que vocês expandam esse mindset.
Sexo na terceira idade transcende a genitalidade. Então você pode tratar da sua genitalidade, ok? Só que só que você deve expandir isso. A mulher, por exemplo, ela deve ter esse processo de autoaceitação do corpo dela. Quando ela é essa mulher que ela se aceita, ela aprender a se tocar. Olha, eu achei lindo. Eu estava dando uma palestra no congresso de terceira idade e eu falando de masturbação, de autoerotismo. E aí no final foi uma senhorinha, ela pediu para falar e ela disse que se sentiu liberta com o que eu falei, porque ela sempre se sentia culpada porque ela se tocava. E que agora, depois que eu falei que era importante, sim, essa mulher se tocar. 82 anos. Me lembro muito dela. 82 anos. E ela disse que até então, olha, até hoje eu me masturbava com culpa. Mas agora, depois disso tudo, eu vou fazer sem culpa e com prazer. Vamos aplaudir! Todo mundo aplaudiu. Então, assim, nós temos essa estrutura linda, ó. Esse aqui é o clitóris. É o clitóris, eu digo que é o clitóris. Tá? Que anda comigo para todo canto. Então, essa mulher, ela precisa conhecer mais a sua fisiologia. Ela precisa, se ela tá sozinha, ela pode ter sexualidade ativa, sim. Vamos também começar a dissociar sexualidade de parceria. Muitas vezes esse idoso ou essa idosa está só no momento, ou nunca casou, ou não quer mais. Eu tenho muitas pacientes que chegam no consultório, elas não têm mais vida ativa, mas elas desejam. Até porque, Pri, a gente vive num meio altamente erotizado, concorda? A gente tem estímulos eróticos a todo espaço. E o homem não. O homem que tá com tesão, ele não problematiza. Ele vai lá, ele se toca, o banho já é um momento quase de intimidade erótica, ele e o pinto dele é uma delícia, não tem problema nenhum. A mulher não. A mulher, ela tá excitada. Ela tá excitada com alguma coisa, ela tá sentindo, e aí ela vai lavar prato pra esquecer disso. Ela vai trabalhar pra esquecer. E eu quero dizer que você tem a liberdade poética de parar tudo. Toma aquele banho morno gostoso. Se toca, se sente, bota aquela música, tá? Trabalha a tua mente eroticamente. A gente tem um canal mental erótico maravilhoso, através de leituras, através de vídeos. Cria fantasias. Bota uma música, acende aquela velinha cheirosa, tá? Deita, toca esse corpo. Vai lá, massageia o teu clitóris. Tenha um brinquedinho erótico, não tem problema algum, isso é maravilhoso. Se permita, se presenteie com o seu orgasmo. Então, isso tudo independe de parceria. Eu falei de parceria, Pri? Não. Parceria consigo mesma. Ai, que papo maravilhoso, minha gente. Cris, eu adorei demais ter você aqui comigo. Tô muito feliz de ter uma conversa assim tão aberta, né? Um bate-papo tão útil, não é? Porque a maioria da população do Brasil hoje é uma população mais velha, né? E é tão importante que a gente entenda sobre isso, porque você está quase lá, eu estou caminhando para chegar na terceira idade. E como você bem falou, tudo que a gente vive, como a gente constrói, vai refletir em todos os pontos da nossa vida lá na frente. E a sexualidade é um ponto muito importante, não é? Que compõe a nossa saúde, o nosso bem-estar, que faz com que a gente se sinta bem. E que bom que a gente pode bater um papo sobre isso, não é? De forma aberta, de forma esclarecedora, com uma pessoa feito você, que deixa tudo leve, né? Tudo assim, bom de se conversar, que você se faz entender, não é? Para todo mundo que está nos assistindo, independente da idade, tenho certeza que todo mundo entendeu os seus recados e recados valiosos, principalmente em relação ao estilo de vida, que tem, por incrível que pareça, pessoas que ainda não se ligaram nisso, o quanto é importante o nosso estilo de vida, que vai refletir em um todo na nossa vida, não é? Em todos os aspectos, e você falou tão bem. Eu estou muito feliz. Que bom, que delícia. Que venham, assim, outras sextas de Zero Tabu com o Cris, sobre várias outras temáticas, né? E esse eu acho muito importante, como todos os outros assuntos que a gente vem tratando aqui. Eu agradeço demais a audiência de vocês, tão fiéis aí, nos ouvindo, né? Participando
E a você, Cris, mais uma vez, muito obrigada. Oh, querida. Minha gente, ó, um bom finalzinho de sexta-feira pra vocês. Fiquem com Deus, aproveitem. E vocês já sabem, né? Semana que vem tem mais o quê? Zero Tabu. Eu vou estar aqui esperando por vocês. E agora vocês já sabem, é possível sim, existe sexo na terceira idade. Não é, doutora Cris? Sim, e a sua alma pode ser erótica, independentemente do seu corpo e da sua idade. Muito bem, ó. Beijo. Beijo, minha gente.